No livro de Gênesis 29:31, nos fala da história de Lia. Diz assim: o Senhor viu que Lia era desprezada. Muitas pessoas vivem frustradas. Sabe por quê, irmãos? Porque depositam sua expectativa de valor, de amor e de reconhecimento em outras pessoas. Quando isso não acontece, surgem sentimentos de rejeição, inferioridade e tristeza. A história de Lia nos ensina uma importante lição espiritual. Nosso valor não pode depender da aprovação humana, mas da identidade que Deus nos dá. Deus vê aquilo que os homens não veem. Lia, ela era desprezada por Jacó, mas não era ignorada por Deus. Enquanto os homens olhavam para a aparência dela, para as limitações dela, Deus olhava para o seu coração e para o propósito que havia colocado sobre a sua vida. Muitas vezes, irmãos, o sofrimento acontece porque damos mais importância ao olhar das pessoas do que ao olhar de Deus. Então, temos que reconhecer, nem todos reconhecerão o seu valor, nem todos compreenderão a sua caminhada, mas Deus conhece sua história por completo. A segurança do cristão, irmão, deve estar naquilo que Deus pensa ao seu respeito, não na opinião das pessoas. O perigo de buscar felicidade na aprovação dos outros é perigoso, isso é um perigo. Porque nos desvalorizamos. Os nomes dos primeiros filhos de Lia revelam uma luta no interior daquela mulher. Quando nasceu Rúben, quando nasceu Simeão e Levi, suas palavras demonstraram desejo constante. Agora meu marido me amará. Ela queria agradar ao marido dela. Ele achava que tendo aqueles filhos iria agradar ele, ele passaria a amar mais a ela. Lia estava tentando preencher uma necessidade emocional através da aceitação de Jacó. E isso, irmão, é um erro que muitas pessoas ainda cometem hoje em dia. Buscam valor em relacionamentos, buscam identidade em elogios, buscam felicidade na aprovação humana. Nenhuma dessas coisas consegue sustentar a alma. Ai, desculpa, irmão, que já é tarde. Quando colocamos, irmão, nossa felicidade nas mãos das pessoas, viveremos constantemente decepcionados. A mudança começou dentro de Lia quando Judá nasceu. Foi o ponto de transformação. Foi quando Judá nasceu, o nascimento de Judá. Em vez de Lia falar sobre Jacó, Lia declarou: desta vez louvarei ao Senhor. Seu foco mudou. Ela deixou de viver apenas em função do que faltava e passou a reconhecer aquilo que Deus estava fazendo na vida dela. O nome Judá significa louvar, louvor a Deus, louvar a Deus. A verdadeira cura, irmão, começa em nossas vidas, começou na vida de Lia, quando paramos de alimentar a rejeição, paramos de correr atrás de quem não nos valoriza, aprendemos a agradecer pelo cuidado de Deus. Ela agradeceu. Ofereceu Judá a Deus. A mudança nem sempre acontece primeiro ao nosso redor, mas muitas vezes ela tem que começar dentro de nós. Deus, ele transformou a dor em propósito. Lia não ficou conhecida apenas como uma mulher rejeitada. Porque, irmão, de sua descendência vieram quem? Vieram o rei Davi e posteriormente veio o nosso Salvador Jesus Cristo. Aquilo que parecia motivo de vergonha tornou-se parte do plano de redenção de Deus. Aleluia.
Deus, ele é especialista em transformar. Ele transforma rejeição em amadurecimento, lágrimas em testemunhos, dor em propósito, dor também em orientação espiritual para as nossas vidas. Se você está cansado de receber migalhas emocionais, não baseie sua identidade na aprovação de pessoas. Reconheça o valor que Deus já lhe deu. Pare de perseguir reconhecimento a qualquer custo, irmãos. Fortaleça sua comunhão com Deus. Aprenda a confiar que o Senhor está trabalhando, mesmo quando você não vê resultados imediatos. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Receber pouco dos homens não significa que você vale pouco diante de Deus. Olhe, a principal lição da vida de Lia não é que Jacó mudou. A principal lição é que Lia mudou sua perspectiva. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Ela deixou de buscar sua identidade em quem a rejeitava e passou a encontrá-la em Deus. Quando isso acontece, a rejeição perde o poder de definir quem somos. Deus viu Lia. Deus cuidou de Lia. Deus honrou Lia. E o mesmo Deus continua vendo cada pessoa que hoje se sente esquecida, se sente rejeitada, ensinando que o verdadeiro valor não vem da aprovação humana, mas da graça e do propósito divino. Aleluia, irmão. Então, esta palavra tem falado muito comigo durante esses dias e eu necessitava não ficar só com isso para mim, mas passar para outras pessoas também, para que possamos entender e ser ministrados para aprender de como temos que agir nas nossas vidas e não ficar dependendo e mendigando amor de quem nos ignora, irmão. Mas Deus, Ele diz hoje para você, você tem valor, eu acredito em você, eu tenho o melhor para a sua vida. Eu tenho uma história para você. Deus, Ele se inspira em cada um de nós e Ele tem uma história linda para realizar nas nossas vidas. Somente temos que ficar posicionados, buscando-os e dando a glória a Ele em tudo que temos. Então, quando Lia, ela falou, louvarei ao Senhor, né? Quando chamou o nome do seu filho de Judá, aí sim foi o destravar na vida dela. E muitas vezes, quando falamos de Lia, meus irmãos, as pessoas enxergam apenas uma mulher rejeitada pelo marido, mas a história dela é muito mais profunda. Na verdade, a história de Lia não é apenas sobre rejeição. E no próximo vídeo, eu contarei sobre essa história, que a história de Lia não é somente sobre rejeição. E vou contar aqui algo que poucas pessoas conseguem enxergar. Deus te abençoe.